A sincronicidade é bastante reveladora e necessita de uma compreensão espontânea, sem a busca de um raciocínio necessariamente lógico. Hello guys, how are you doing? Hoje eu vou falar sobre algumas das coincidências que eu já tive em relação à literatura. Várias vezes eu percebi que, sei lá, eu estava lendo um livro e a coisa que eu estava lendo no livro se associava a alguma coisa que estava acontecendo ali na realidade. Então eu já vou começar com um exemplo bem, assim, bem instigante. Cadê o livro? Tá aqui. Que é o do George Orwell, 1984, que teve um dia que eu estava no metrô, estava na estação de metrô, estava saindo do trabalho, assim, isso foi em 2019, e no dia 26/6/2019, que eu costumo anotar quando acontecem essas coincidências, assim. Aí eu estava no capítulo 1 da parte 2, e chegou uma parte em que o personagem principal, o Winston, ele conversa com uma mulher, ele encontra uma mulher, e essa mulher cai. They were perhaps 4 meters apart when the girl stumbled and fell almost flat on her face. Então, essa coisa dela cair, né, eu li, passou batida assim, nem estava lendo normal. De repente, eu vejo uma mulher cair na minha frente ali, descendo as escadas da estação do metrô. Aí eu fui lá, corri, ajudei ela. Aí depois eu voltei para minha leitura. Aí quando eu olhei assim, eu percebi, caraca, eu acabei de ler que uma mulher caía e segundos depois uma mulher cai na minha frente. E isso me deixou um pouco impressionado. Caramba, que coincidência grande essa. Né? Como é que esses dois eventos podem estarem relacionados? Quais as chances de eu ler que uma pessoa cai num livro e uma pessoa cai na minha frente logo depois? Enfim, essas coisas me intrigam bastante. Próxima coincidência foi com José Saramago, quer dizer, não necessariamente com José Saramago, na verdade foi com Marcel Proust, olha a loucura. Um dia eu tinha ido ao cinema, isso foi que ano? Foi esse ano ainda, foi em fevereiro desse ano, 18/2/2020. Eu fui ao shopping, fui assistir um filme, né? Aí um filme bastante engraçado, eu ri bastante, aí depois eu fui à livraria. Aí na livraria, um nome me chamou a atenção, né, que foi o nome de Marcel Proust. Aí eu vi lá o título do livro, que eu não lembro mais, mas ficou gravado de alguma forma, surgiu uma vontadezinha de ler Proust. Aí ok, eu saí do shopping, fui pegar o ônibus, aí no ônibus eu estava lendo na época As Intermitências da Morte, inclusive eu fiz um vídeo sobre As Intermitências da Morte, que foi um dos primeiros vídeos do meu canal, que assim, foi pouco tempo depois disso aqui, acho que foi um mês depois, algo assim. Aí no ônibus, eu lendo aqui, chegou uma parte, né, que o narrador fala a palavra pneumonia. Aí um tempinho depois ali eu concentrado na literatura, na leitura, aí eu ouço o cobrador do ônibus conversando com alguém e ele fala pneumonia. Mas eu não estava prestando atenção na conversa, a única palavra que chamou minha atenção assim que veio, pá, pneumonia. Aí eu olhei aqui de volta porque eu tinha passado da página, que pneumonia tá nessa página aqui, eu tava nessa página aqui. Aí eu voltei os olhos pra cá, aí meu olho bateu aqui, pneumonia. Aí eu, caraca, que loucura, velho. Aí, em algum momento aqui também, o José Saramago, quer dizer, o narrador aqui, ele fala de Proust, o nome de Proust aparece aqui em algum momento nesse livro, se eu não me engano. Aí eu em casa cheguei, fui ver, né, abri uma rede social, aí vi outra coisa relacionada a Marcel Proust, uma recomendação. Aí eu pensei, caraca, só falta Proust ter morrido de pneumonia. Aí eu vou olhar a biografia do cara. Enfim, né, essas coincidências que acontecem aí. Próxima coincidência é com Feijão e o Sonho, de Origenes Lessa e Oscar Wilde. Porque eu comecei a ler esses livros mais ou menos no mesmo tempo, assim, foi em janeiro de 2020, e eu comecei a ler The Picture of Dorian Gray primeiro, e depois eu li o Feijão e o Sonho, se eu não me engano. Aí eu chego aqui numa parte que aparece, né? Ao falar-lhe certa vez em Wilde, o Rábula não se mostrou ignorante ao assunto, mas não o lia. O tal indecente, não é? O tal que dormia com o homem, eu sei, não leio essa gente. Isso aqui é um comentário de um personagem bastante preconceituoso aqui da história. Enfim, caraca, que curioso, agora que eu comecei a ler Oscar Wilde, aparece aqui nessa obra que eu tenho desde criança esse livro e só fui ler aqui aos meus 21 anos. Eu tenho 22 agora, mas eu li quando eu tinha 21. Enfim, agora eu podia ter lido essa obra muito antes sem saber quem era Oscar Wilde, mas eu li agora justamente quando eu comecei a ler o cara. E, inclusive, essa obra aqui de Oscar Wilde tem um pouquinho de relação
com o meu livro também que eu escrevi, tem um pouquinho de Oscar Wilde ali, enfim, né? Coincidências e mais coincidências. A próxima não é bem uma coincidência, mas é algo que eu acho interessante trazer, que é aqui, ó, Cidades Mortas de Monteiro Lobato. Houve uma época em que eu estava andando bastante por Brasília, durante a pandemia eu saía e ficava andando por aí, ia até o lago, saía caminhando ali pelo plano piloto ali, pela parte principal da cidade. Então eu gostava muito de caminhar, eu gosto muito de caminhar por aí. E eu olhava assim, a cidade parecia que estava morta, sempre olhava, caraca, não tem gente, não tem ninguém, que cidade morta, ficava andando, pensando, né? Aí eu parei numa parada de ônibus e encontrei esse livro aqui, Cidades Mortas. Eu achei curioso, caraca, pensando aqui sobre cidades mortas e me surge essa obra aqui sobre cidades mortas. Enfim, Monteiro Lobato, eu não terminei de ler esse livro ainda, eu interrompi a leitura dele porque eu estava nesse projeto ali da série Kafka e tudo mais, retomei aqui, terminando com a série Dostoiévski. Eu tive que interromper Monteiro Lobato, mas né, tá aqui na fila. E a próxima aqui é bem recente, que é com Leo Tolstói. Eu estou lendo Tolstói agora. Nesse livro aqui eu tenho umas 4 histórias, incluindo a morte de Ivan Illich. Aí na primeira história que eu estou lendo aqui, que é Family Happiness, se eu não me engano é Felicidade Conjugal em português, tem uma parte em que um personagem pede para outra, né, chamada Maria Alexandrovna, pede para ela tocar uma sonata. E é a Moonlight Sonata do Beethoven. A coincidência, eu estava ouvindo música clássica enquanto eu lia e pouco antes disso, pouco antes de eu ler isso aqui, começou a tocar Moonlight Sonata. Aí eu lendo aqui, né, "Play this," he said, "opening a book of Beethoven's music at the Adagio of the Moonlight Sonata. Let me hear how you play." Aí eu, caraca, velho, eu tô ouvindo a música aqui, o cara pede pra ela tocar a música, não é possível. Podia estar ouvindo, sei lá, Mozart, eu podia estar ouvindo Tchaikovsky, não, tô ouvindo Beethoven, justamente quando o cara... Enfim, gente, esses negócios me deixam bastante intrigado. Eu pensei, pô, tô lendo o livro certo no momento certo, é pra eu ler esse livro aqui e é isso aí, faz todo sentido. E eu acho que é isso, não, falta um. Dostoiévski. Teve uma época que eu estava assistindo a Avenida Brasil, esse ano eu estava passando de novo, né, a Avenida Brasil, e havia umas referências lá de Dostoiévski, né, ao Idiota, tinha uma parte que aparecia que a Nina e o Tufão conversavam sobre o Idiota, porque o Tufão estava lendo o livro. Aí nessa época eu estava dando um tempo de Dostoiévski, caraca, eu dou um tempo de Dostoiévski, mas Dostoiévski não dá um tempo de mim. Tava, né, chega um pouco de Dostoiévski, eu retomo mais pro final do ano, mas eu assisti na novela lá, tá lá Dostoiévski. Caraca, que loucura, meu. Enfim, gente, acontecem algumas dessas coincidências com vocês. Comigo acontece bastante, eu sempre presto atenção nessas coisas e tento, né, registrar. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like aqui, compartilhe e keep on rocking in the free world. Beijão e peace out.